1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Diz assim o texto: Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém? Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra, pela leitura dela, e sabemos que o Senhor tem algo muito importante para nos dizer hoje à noite. Portanto, pedimos ouvidos espirituais para isto, porque nossa compreensão, nosso intelecto humano pode receber isto com bastante compreensão, mas jamais poderá receber isto com a renovação que o Senhor tem para os espirituais. Por isso pedimos ouvidos espirituais para a Tua palavra hoje. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos falar hoje sobre a fidelidade dos despenseiros de Deus. Primeiramente, eu quero definir esta palavra, eu quero fazer uma consideração inicial definindo a palavra despenseiro. Quem tem a versão NVI, como é o caso do Wilson, né? Na Bíblia dele vai falar encarregado. A palavra despenseiro vem do grego, duas palavras gregas, oikos, que é casa, e nomia, que é lei. Então, em resumo, é alguém que está com as leis da casa. Se você vai no dicionário português, você vai encontrar que um despenseiro é um ecônomo, alguém que cuida da casa. Em outras palavras, é um administrador, é um mordomo, é um feitor. Na língua antiga, algumas definições para esta palavra são as seguintes. Primeiro, um escravo ou um liberto que era responsável pela escrituração e administração de uma casa ou de uma fazenda. Segundo, podia ser também um superintendente das finanças de uma cidade, um tesoureiro. Terceiro, podia ser um curador, mas não tem nada a ver com cura, não. Curador é alguém que administrava os bens de uma criança até que esta criança completasse a sua maioridade aos 25 anos naquela época. Então, um curador era um tutor. Então, um ecônomo ou um despenseiro, ele podia ter um desses três significados. No entanto, o mais comum de ser usado, como diz na nossa língua portuguesa, é aquele que cuida da despensa, é o administrador do celeiro, é o distribuidor de algo que está sob sua guarda, sob sua responsabilidade. Então aqui há uma diferença. O despenseiro é um, o dono é outro. O gerente é um da loja, o dono da loja é outro. Então, se ele for nos termos comerciais, o despenseiro seria um gerente. Nos termos domésticos ou domiciliares, o despenseiro é um mordomo. Então, o que Paulo vai falar sobre a questão dos despenseiros aqui? Para nós entendermos o capítulo 4, nós precisamos entender o 3. No capítulo 3, o apóstolo Paulo havia corrigido os coríntios por seu pecado de divisão. Se os irmãos puderem ou quiserem acompanhar, no versículo 4 do capítulo 3, então, o apóstolo Paulo diz assim: Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Então o apóstolo Paulo está repreendendo a igreja. No verso 4 ele diz que pessoas tinham preferências dentro da igreja. Em vez de Paulo fomentar este sentimento partidarista na igreja, o que muitas pessoas fazem hoje, para sair com algumas pessoas e começar um novo grupinho, né? Constituindo depois a sua própria igreja, o apóstolo, ao contrário, ele resolve acabar com essa divisão, mostrando que ninguém é nada diante de Deus, e sim apenas Deus. Olha o verso 7, ele diz, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Veja que Paulo, ele se recusa a que haja um grupo na igreja com o nome dele. Eu sou de Paulo. Apolo também da mesma sorte, né? Paulo diz no verso 6, quem é Paulo, quem é Apolo? Nós somos apenas trabalhadores na seara. Eu plantei, Apolo regou.
mas Deus é que dá o crescimento. Então é a partir do verso 9 que Paulo mostra, como por uma metáfora, que ele é apenas um construtor e a igreja é o edifício. Olha o que ele diz no verso 9 do capítulo 3. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Paulo está dizendo que ele é o agricultor, mas ele é o construtor. A igreja é lavoura, na metáfora do campo, a igreja é a lavoura, mas na metáfora da construção, a igreja é o edifício. Paulo é o construtor, ele está dizendo. E então, nessa construção, Paulo fala quem é quem nessa construção. Ele diz que Cristo é o fundamento lançado, ou seja, quando Paulo foi evangelizar os coríntios e começou ali uma nova igreja, ele lançou um fundamento que é Cristo. Mas cada construtor tem que ver como edifica. Paulo está dizendo o seguinte: eu que abri a igreja em Corinto, mas vai vir outro cuidar de vocês, no caso Apolo. E aí Paulo diz, Apolo tem que tomar cuidado como ele edifica, ou qualquer um que for ser pastor de igreja, ele tem que tomar cuidado como ele edifica. Paulo diz no verso 12, que uns edificam com ouro, prata, pedras preciosas, outros edificam com madeira, feno, palha. Os irmãos já sabem aí a metáfora que Paulo usa, porque no dia do juízo essas coisas todas serão declaradas. O diácono César acabou de falar aqui sobre igrejas que têm pastores de qualquer maneira. Eles constroem a sua igreja com madeira, com feno, com palha. No dia do juízo, Deus vai passar um fogo em todas as igrejas. E aí nós vamos saber qual igreja foi edificada com ouro, com prata e pedras preciosas, ou qual igreja foi edificada com madeira, com feno e com palha. Então Paulo finaliza o capítulo 3, só para os irmãos ficarem entendendo o que ele quer dizer no 4. Ele finaliza de uma maneira curiosa. Ele diz lá no verso 17 assim, olha, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Paulo diz assim, e este versículo aqui tem sido entendido de um modo errado. Por exemplo, as pessoas, pergunte para um crente de qualquer igreja ou nível espiritual, sei lá, pergunte para ele por que alguém não pode fumar, por exemplo. Ele vai citar este versículo. Ele vai dizer, não, porque a pessoa está destruindo o templo de Deus. E Deus diz na palavra que se ele destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Mas a pessoa lá não é templo de Deus. O santuário de Deus é a igreja. Quem é a igreja não fuma. Ou pelo menos está sendo liberto disso, né? Agora uma pessoa que lá do mundo, obviamente ela não é um santuário de Deus. Paulo está dizendo com este versículo o quê? Que uma igreja que fica promovendo divisões está destruindo a igreja. É isso que ele está dizendo, porque o contexto capítulo 3 é divisões. Um grupo fala eu sou de Paulo, outro fala eu sou de Apolo, outro fala eu sou de Pedro, não é? E um outro que eu sou de Cristo. Os irmãos já ouviram eu falar sobre isso. Isso é divisão, e a divisão ela promove destruição. E Paulo está dizendo que Deus destruirá o indivíduo que promove divisão no meio da igreja. Então, como Paulo conclui o capítulo 3? Ele conclui assim: portanto, ninguém se glorie nos homens. Olha bem, não fique se gloriando, meu grupo é o de Paulo. Não fique se gloriando nos homens. Meu grupo é do pastor Ed René. Eu sou do grupo do Augusto Nicodemo. Paulo está dizendo, ninguém se glorie nos... Vocês não ouviram eu falando, não? Já perderam o versículo? Ninguém se glorie nos homens. Ninguém se glorie nos homens. Olha como ele encerra este texto, dizendo, porque tudo é vosso, tudo é da igreja, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, que é Pedro, seja Augusto Nicodemos, seja Ed René, tudo é vosso. Paulo diz, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Por que eu vou me gloriar nos homens? A igreja vai se gloriar. Eu sou do pastor Cleilson. Não, tudo é de vocês. Não é você que é meu, eu que sou de vocês, está entendendo? Paulo está dizendo isso, não é eu sou de Paulo, Paulo é que é da igreja. Eu sou de Apolo, não, Apolo que é da igreja. Eu sou do reverendo Hernandes, não, o reverendo Hernandes que é da igreja.
Então Paulo está dizendo, tudo é vosso, não são as coisas, vocês não são das pessoas nem das coisas, mas as coisas e as pessoas, elas são de vocês. Então, depois de ter assim concluído o seu raciocínio sobre a igreja, agora no capítulo 4, o apóstolo Paulo ele quer levar os coríntios a entenderem que ele e os demais apóstolos ou pastores são ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Olha o verso 1 para você ver. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. A palavra ministro é diácono, é servo. E a palavra despenseiro é o que eu falei para os irmãos. É uma pessoa que cuida daquilo que não é dele, mas tem um outro dono. Paulo diz, não mais do que isso que eu quero ser considerado, um servo e um mordomo. Portanto, é assim que o apóstolo Paulo começa o capítulo 4. Ele quer dizer que nós os ministros, os pastores, não passamos de servos, nós não passamos de despenseiros, de mordomos, de gerentes das coisas de Deus. Então, agora vamos entrar no assunto da mensagem de hoje. Paulo diz, requer que os dispenseiros sejam encontrados fiéis. No versículo 2. Então vejamos aqui algumas características dos despenseiros fiéis. Em primeiro lugar, os despenseiros fiéis estão acima do julgamento humano, da própria consciência, estão abaixo apenas do Senhor. No versículo 3 a 5, o apóstolo Paulo ele diz assim, todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Veja bem, Paulo está dizendo que um despenseiro fiel, um pastor fiel, um apóstolo fiel, da época dele, obviamente, um líder fiel, ele não teme o julgamento da igreja. Os irmãos prestaram atenção no versículo 3 diz que a mim muito pouco se me dá ser julgado por vós. Paulo está dizendo assim, eu não me importo com o julgamento de vocês a meu respeito. Por quê? Porque de acordo com o capítulo 3, verso 12, Paulo construiu com materiais preciosos. Ele construiu uma igreja com ouro, com prata e pedras preciosas. Ele não construiu uma igreja com madeira, com feno e palha. Ele não ficou dando palha para o povo, ele deu a Bíblia, ele deu a palavra de Deus, ele deu a revelação do Senhor. De acordo com o verso 14 do capítulo 3, Paulo diz que essas pessoas receberão galardão da parte de Deus. Um pastor que trabalha com essa parte preciosa da palavra de Deus na igreja, a Bíblia diz que ele receberá galardão. Ele receberá galardão. Quando o apóstolo Paulo diz que ele não teme julgamento humano, ele está falando nem o julgamento da igreja, porque ele diz lá no versículo, nem por vós. Em segundo lugar, ele também não teme o julgamento do mundo. E Paulo diz também assim, lá no capítulo 4, verso 3, ele diz, e nem por tribunal humano. Paulo está dizendo que os homens deste século não têm condições espirituais para julgar um pastor. O tribunal humano não tem condições de julgar um pastor, um despenseiro de Deus. Conforme ele já havia dito no capítulo 2, verso 14, o apóstolo Paulo diz assim, porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque ele parece loucura. Como que um tribunal humano, como que um juiz desta terra pode me julgar se eu estou sendo um despenseiro fiel? Ele não tem. Ele não tem condições espirituais para isso. Ele estudou direito, ele não estudou teologia. E ainda que ele tenha estudado teologia, ele vai entender alguns princípios da teologia, ele vai entender alguma disciplina, ele vai entender alguma coisa sobre história, alguma crítica, mas jamais vai compreender as coisas espirituais da Bíblia, porque a Bíblia diz que estas coisas são dadas apenas para pessoas espirituais. Se nem a igreja que era espiritual, Paulo não tinha medo de ser julgado por ela, quanto mais de juízes humanos fora da igreja. E Paulo também disse no capítulo 6, de 1 a 9, os crentes podem julgar coisas terrenas e também coisas espirituais no meio da igreja, mas os juízes da terra não podem julgar as coisas espirituais.
capítulo 6, o apóstolo Paulo diz assim: engraçado, irmãos, que vocês ficam levando um irmão na justiça. Vocês não têm gente sábia na igreja que pode julgar os casos entre vocês? Vamos resolver as coisas aqui dentro. Vamos resolver a coisa dentro da igreja, porque, irmãos, Paulo diz, nós vamos julgar o mundo. Irmão, nós vamos julgar os anjos. Por que vocês não podem julgar as coisas aqui da igreja? Resolver os problemas da igreja tem que levar na justiça. Por isso Paulo diz, eu também não tenho medo de ser arguído por um juiz. Ele não tem condição de me julgar, Paulo está dizendo. Um despenseiro fiel, ele também não tem medo de sua própria consciência. Ele não diz que a consciência acusa. Paulo diz lá no verso 3, nada me argui a consciência, ou seja, Paulo está em paz com a sua consciência e ainda recomenda o seu ministério à consciência alheia. Lá no 2 Coríntios capítulo 4, versos 1 e 2, o apóstolo Paulo ele diz isto. Ele fala, irmãos, eu recebi o ministério do Senhor e não desfaleço por esse ministério que eu recebi. Antes, eu me recomendo à consciência de qualquer homem. Paulo diz assim. Qualquer pessoa que queira me julgar, me arguir, qualquer pessoa que queira me passar por um critério, por um crivo, eu me sujeito. Posso recomendar a consciência de qualquer homem. Por que Paulo tinha essa certeza? Porque ele tinha firmeza na verdade. Olha o que ele diz aqui. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Quando um homem prega a verdade, ele não tem medo de ser julgado. Quando um homem prega a verdade, ele não tem medo de ser arguído. Ele não tem medo, como Lutero não tinha medo de estar diante da dieta de Worms em 1521 para ser julgado pela comissão da Igreja Católica. Ele não tinha medo. Ele diz, me convença pela palavra e eu me retratarei. Ele tinha certeza de que ele estava com a palavra e que a Igreja Católica não estava. Um homem, quando tem essa certeza, diz Paulo, eu tenho tanta firmeza na verdade que eu me recomendo a consciência de qualquer homem. Mas apesar de Paulo, a consciência dele não lhe condenar, ele também não se justificava. Um despenseiro fiel, ele não se condena, mas ele também não se justifica. Olha o que Paulo diz aqui no capítulo 4, voltando a 1 Coríntios, capítulo 4 e o versículo 5. Não, versículo 4 ainda. Ele diz, porque de nada me argui a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, porque quem me julga é o Senhor. Nem por isso me dou por justificado. Minha consciência não me acusa de nada que eu prego errado, mas eu também não me justifico, porque quem me julga não sou eu, é o Senhor. Agora, você pode perguntar, se o cara tem tanta certeza que ele prega a verdade assim, por que ele não se justifica? Então Paulo explica por que ele não se justifica. Porque ele sabe, de acordo com o verso 5, que existe muita coisa escondida nas trevas e há muitos desígnios escondidos no coração do despenseiro que só Deus revelará. Olha o verso 5. Paulo diz assim, portanto nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, ou seja, vai esconder, ele vai revelar o que estava oculto no coração dos ímpios, como também manifestará os desígnios dos corações. Paulo está dizendo, ele vai revelar até as intenções no despenseiro. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Paulo está dizendo, eu não me condeno, mas também não me justifico. Paulo, se você tem certeza que é um despenseiro fiel, por que você não se justifica? E ele diz, porque existe muita coisa oculta nos nossos corações que somente Deus pode revelar. Vocês não sabem se eu sou um bom despenseiro por orgulho? Vocês não sabem. Vocês podem olhar e dizer assim, pastor Cleilson, graças a Deus, é um homem que prega a verdade. Vocês não sabem qual é a minha motivação. Vocês supõem que a minha motivação seja porque eu tenho temor do Senhor, mas vocês não têm certeza. Talvez eu esteja fazendo isso por orgulho,
Talvez esteja fazendo isso para ser melhor do que os que não são fiéis dispenseiros. E aí? Essas coisas íntimas somente Jesus revelará. Essas coisas íntimas somente Jesus Cristo trará à luz naquele dia. Por isso Paulo diz, eu também não vou me justificar, porque eu sei lá o que está no meu coração. Meu coração é enganoso. Eu prego a verdade, eu falo a verdade, eu tenho para mim que estou sendo fiel por temor a Deus, porque de fato fui alcançado por esta verdade. Mas somente aquele dia vai revelar isso. Por isso ele diz, nada julgueis antes do tempo. Nem mesmo para afirmar que um determinado pregador é de fato um fiel dispenseiro, você não pode se apressar. Hoje estava aconselhando uma pessoa, e ao aconselhar esta pessoa, ela me citou mais ou menos uns 4 nomes de pregadores famosos do nosso país. E eu refuguei os 4. Indiquei para esta pessoa mais 4. Mas eu não posso também saber quais são as intenções que tem no coração dessas pessoas. Está vendo como são as coisas? Por isso Paulo diz, a minha consciência não me condena, porque eu sei que eu prego a verdade. Por outro lado, eu também não me justifico, porque existe muita coisa que só Jesus revelará. Tudo que os despenseiros têm para transmitir à igreja não é deles. Eles apenas receberam, portanto, longe de nós a vanglória. Olha o que Paulo diz no verso 7. Ele diz, pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não tiveras recebido? Paulo está dizendo para a igreja, meus irmãos, ainda que nós tenhamos transmitido a verdade para vocês, essa verdade não procede de nós, ela foi recebida. E se ela é recebida, eu não tenho do que me gloriar. Ela não é minha. Essa verdade, Jesus Cristo disse, o Espírito Santo vos guiará toda a verdade. A verdade já existia. Nós somente somos guiados a ela. Nós não inventamos verdade. Alguém quis comentar em um debate onde eu estava presente sobre que a igreja, ela tem autoridade sobre a Bíblia, como diz o catolicismo, a igreja tem autoridade sobre a Bíblia, porque a igreja que escolheu os livros da Bíblia, portanto a igreja é maior que a Bíblia, e a igreja existiu antes da Bíblia, e veio com vários argumentos e outros argumentos, e então usou até um versículo de 1 Timóteo 3,15, onde Paulo diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Apóstolo Paulo está dizendo que a igreja é coluna e baluarte da verdade, e não a sua inventora. A igreja não inventou a verdade, ela apenas defende. Quando se diz coluna e baluarte, fala de sustento, e não de invenção, não de fundação. Paulo não diz que a igreja é fundamento da verdade, ele diz que a igreja é coluna da verdade. A igreja apenas sustenta a verdade que Jesus estabeleceu. Quem estabeleceu foi Jesus e não a igreja. Portanto, a igreja não é maior que a Bíblia. A Bíblia é a verdade que a igreja sustenta e não o contrário. Segundo lugar, os verdadeiros dispenseiros do Senhor, eles estão limitados pela palavra de Deus. Versículos 6 e 7. O apóstolo Paulo ele diz assim, estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tens recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tivera recebido? Um verdadeiro despenseiro do Senhor está limitado ao que a palavra de Deus diz. Paulo diz, não ultrapasseis o que está escrito. Infelizmente, as pessoas hoje ultrapassam o que está escrito. Eles leem o texto e eles querem falar mais do que o texto diz. Não, meus irmãos, nós não temos essa autorização. Nem os apóstolos tinham, quem dirá nós. Ele diz, não ultrapasseis o que está escrito. E Paulo diz, para que não vos ensoberbeçais um contra o outro, em favor de um em detrimento do outro. Olha, ninguém é melhor do que ninguém. Nenhum dos despenseiros fiéis são melhores do que outros despenseiros fiéis. Paulo está dizendo, pode haver pregadores mais preparados, pode haver pregadores mais capazes, pode haver pregadores mais profundos, mas jamais são melhores. Eu não sou melhor que nenhum outro pregador fiel, nenhum outro pregador fiel é melhor do que eu. Paulo está dizendo que estas coisas nós recebemos,
Eles podem ter mais profundidade ou menos profundidade, eles podem ter mais preparo ou menos preparo, mas se for um dispenseiro fiel, todos são iguais, não tem ninguém melhor. E falei para essa pessoa que eu aconselhava, acerca de um pastor amigo nosso, que temos aqui próximo da nossa igreja, que quase não sabe ler direito, mas é fiel à Escritura, ele não ultrapassa o que está escrito, não fica inventando moda, ele não fica falando o que não sabe, ele fala o que ele sabe, que obviamente é o que todo mundo sabe, mas é Bíblia, ele não vai além do que está escrito. Agora, quando nós queremos inventar alguma coisa e falar alguma coisa diferente, acabamos dizendo algo que não está escrito, vamos além do que está escrito. O apóstolo Paulo diz que jamais, meus irmãos, não podemos fazer isto, porque nós, como despenseiros, temos que transmitir uma palavra para a igreja que não é nossa, é uma palavra que vem de Deus. Então, o padrão para saber se somos fiéis ou não é a palavra de Deus, ou seja, não ir além daquilo que está escrito. Eu posso não saber o significado de tudo na Bíblia, mas eu não posso inventar um significado para a Bíblia. Então, a qualidade do dispenseiro fiel é esta. Mas, infelizmente, o que nós encontramos hoje são dispenseiros que vão além da palavra. Eles querem inventar coisas que a palavra não diz, pois querem se responsabilizar em falar bonito perante os homens, mas se esquece de que são responsáveis por falar apenas as palavras de Deus. Um pregador, ele não tem a obrigação de de falar bonito. Ele não tem essa obrigação. Não é para isso que Deus chamou um dispenseiro da palavra. Deus chamou um dispenseiro da palavra para ser fiel à palavra. Não interessa. Olha, nós temos um público que é acostumado a querer ridicularizar as pessoas. Nós temos um público acostumado com isso. Se você coloca um pastor iletrado para pregar no meio de cristãos universitários, você vai ver a crítica, você vai ver o desprezo, ainda que este pastor iletrado seja um dispenseiro fiel. Ele não está indo além da Escritura, mas quando ele prega para um grupo de universitários, estas pessoas rejeitam a palavra. Universitários cristãos, quero me referir, pessoas de mente muito mais avançada, eles desprezam. E então, nós perdemos o sentido de que é igreja. Deixa-me perguntar uma coisa para os irmãos, e isto é uma pergunta obviamente de retórica. Ela não exige uma resposta, mas exige uma reflexão. Porventura Deus chamou para ser dispenseiro fiel somente os doutos? Então, por que membros de igrejas que são estudados não podem ser membros de pastores indoutos? Isso é um pecado contra o significado de igreja. Este é um pecado de preconceito que Tiago fala na carta dele, porém Tiago fala o preconceito financeiro. Tiago diz assim: irmãos, se chega um rico na igreja, você manda ele sentar no lugar de honra, e chega um pobre, você isola ele para o canto da igreja, vocês não estão fazendo acepção de pessoas? Porventura isto procede da Bíblia, isto procede da igreja, a vontade de Deus, isso não se chama igreja. Só que nós fazemos essa distinção intelectualmente. Nós fazemos o preconceito intelectual, não é o financeiro, mas é o intelectual. Eu não vou fazer parte de uma igreja onde o pastor sabe menos do que eu. Como eu posso ter um crescimento sobre a minha vida espiritual? Perdeu o sentido de igreja. A não ser que você tenha que me mostrar na palavra, e nós já mostramos o contrário. 1 Coríntios mesmo, capítulo 1, Paulo diz que Deus tem chamado, Deus tem dado preferência para chamar os considerados ignorantes perante o mundo. Deus chama para revelar a sua grandeza. Os doutos, os instruídos, Deus despreza, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Se Deus chama muitos instruídos, eles vão dizer assim: Deus me chamou porque eu já era instruído. Então eles se gloriarão. E quando Deus chama os indoutos para serem seus canais de transmitir a sua verdade, eles não têm do que se gloriar, porque eles eram o que antes? Nada. Então Paulo diz: para que nenhuma carne se glorie diante de Deus. Perde-se então o propósito do que é a igreja.
quando nós dizemos assim. Por isto é que você vê igrejas com perfis diferentes. Eu sugeri para uma pessoa que mudou desta cidade para outra, que não tem a nossa igreja, eu disse, vai na igreja fulana de tal. E ele falou, não dá. As pessoas são extremamente preconceituosas, elas são orgulhosas, elas acham que têm condição financeira mais do que os outros e acham que são mais inteligentes que os outros. Eu não vou nessa igreja. Ainda que o pastor lá seja um fiel dispenseiro. Por isso que eu indiquei a igreja porque o pastor é um dispenseiro fiel, mas a igreja fez o que a igreja não pode fazer. Ela fez um preconceito, ela fez uma divisão, ela destruiu o santuário de Deus. Tipo assim, pode até entrar um leigo aqui, mas ele vai ficar relegado por aí. Nós não vamos incluir. Terceira coisa, característica de um fiel dispenseiro. Os fiéis dispenseiros estão por baixo na pirâmide do serviço do reino de Deus. Olha o versículo 9 ao 13, o que o apóstolo Paulo fala. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, como os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, vós sábios. Nós somos fracos e vós fortes, vós sois nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa. Nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Você quer ser um despenseiro fiel do Senhor? Não se sinta por cima. Sinta-se por baixo de todos. Não é só de alguns. Não se compare, por exemplo, com Augusto Nicodemos e diga, como eu sou inferior a Augusto Nicodemos. Olhe para o irmão mais desprezível da igreja, na sua opinião carnal, e diga com o seu homem espiritual, eu sou mais desprezível que esse irmão. Assim é o fiel dispenseiro. Paulo se coloca em último lugar no serviço, mesmo sabendo ele que a igreja dependia dos seus ensinos apostólicos para continuar a sua existência. Um dispenseiro fiel, ele se coloca debaixo de qualquer perigo, de qualquer desprezo, para que a igreja seja vista como nobre e bela. Não ele. O verdadeiro despenseiro, ele não é pancoso. Ele não é glamuroso. Paulo não era glamuroso. Paulo tinha presença desprezível. Os coríntios acusavam isso em Paulo. A presença dele é desprezível e fraca. A presença de Paulo é rude. Os coríntios diziam, nós nem queremos muito Paulo por aqui, porque as cartas dele são boas, mas quando ele chega, a presença dele não é tão boa. Nós muitas vezes estamos assim como os coríntios. Nós queremos pastores chiques, nós queremos pastores de carros importados, nós queremos pessoas de presença, ainda que não sejam fiéis dispenseiros, ainda que na hora de entregar o alimento, eles entregam o veneno de rato, ao invés de entregar o manjar de Deus. Não tem problema, nós morremos com o veneno, mas satisfeitos porque o pastor é bonito. E Paulo está dizendo, não. A mim me parece que Deus nos colocou em último lugar. Hoje os que encontramos são despenseiros se considerando por cima do rebanho do Senhor e ainda salientando que deve ser dessa maneira mesmo, que se conduz a igreja de Cristo. Debate com ele alguma coisa sobre esse sentido e você vai ver. Ele vai dizer, não, Deus nos colocou por cima. Em último lugar, os fiéis despenseiros consideram os crentes como filhos. Versículos 14 ao 17, olha o que Paulo diz. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Por esta causa eu vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte tenho ensinado em cada igreja. Queridos, vamos ver este
estes últimos versículos para nós encerrarmos. Primeiro, Paulo admoesta a igreja considerando os crentes como filhos. De fato, eles eram filhos espirituais de Paulo, pois o apóstolo Paulo os havia gerado. Leia Atos 18, do versículo 7 ao 11, e você vai ver que foi Paulo que começou a igreja em Corinto. Paulo conheceu um casal ali chamado Áquila e Priscila, que tinha o mesmo ofício de Paulo, fabricar tendas. E trabalhou com aquele casal e foi evangelizando na sinagoga, nas casas e trazendo pessoas para Cristo. E Paulo diz aqui, vocês podem ter milhares de preceptores. O que significa esta palavra preceptor? No grego é pedagogo, que naquela época, o que era um pedagogo? Era um escravo que conduzia o filho para a escola, levava e trazia de volta. Ou quando não podia ir à escola, este escravo ensinava o filho do patrão rico, do senhor rico. Isto era um pedagogo na época. Paulo está dizendo, Coríntios, vocês podem ter muitos preceptores, mas pais vocês não têm muitos não. Pais você tem pouco. Tem eu, que gerei vocês, tem Pedro, que vocês falam que é de Pedro, e tem Apolo aí, que é um pastor que nós colocamos para cuidar de vocês. Mas guias, vocês devem ter demais. Vocês têm Sócrates, filósofo, vocês têm Platão, vocês têm Aristóteles, vocês têm Sófocles, vocês têm vários outros filósofos a quem vocês dão muita atenção. Vocês têm outros preceptores, vocês têm outros guias, tem falsos apóstolos que chegam na igreja e vocês dão atenção para eles, mas pai de verdade vocês não têm, vocês têm poucos. Vocês têm a mim como pai. Observe, meus irmãos, que Paulo os gerou pelo Evangelho. Ele diz, eu os gerei pelo Evangelho, não por outra palavra qualquer. Os coríntios queriam palavras de sabedoria, os coríntios queriam palavras de filosofia, e Paulo está dizendo, olha, eu gerei vocês, não foi por estas palavras, eu não gerei vocês por palavras de sabedoria humana, mas eu gerei vocês pelo poder do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora veja o que Paulo diz no verso 16, ele diz, então eu vos recomendo que sejam meus imitadores. O que um pai faz? Um bom pai, ele é um exemplo e não apenas um falastrão. Paulo assim se coloca diante da igreja coríntia. Ele diz assim, olha, eu considero vocês como meus filhos, então sigam o meu exemplo. Porque o verdadeiro pai, ele não fica babando de falar. Um verdadeiro pai, ele dá exemplo para o seu filho. Agora Paulo vai, no verso 17, enviar um filho dele espiritual também, como exemplo, para mostrar para os coríntios que tem como você ser filho de um dispenseiro fiel. E ele diz, eu vou enviar Timóteo, para vocês verem como é que é o rapaz. É um menino meu, é um filho espiritual meu, foi eu também que ganhei ele para Cristo, em Atos 16. E vocês vão ver como é esse menino. Timóteo, ele chega na igreja e ele ensina a doutrina apostólica. Ele aceitou a doutrina de Paulo e agora ele podia ensinar. Era um menino novo, mas ele já tinha entendimento da Escritura, da doutrina paulina. Como é maravilhoso, meus irmãos, reproduzir a doutrina apostólica na vida de um verdadeiro filho, mais que um discípulo. Paulo várias vezes chama Timóteo de meu filho, ele não chama de meu discípulo, ele chama de meu filho. Então, quero concluir a mensagem de hoje, relembrando que nós falamos aqui agora. Sobre a fidelidade dos dispenseiros de Deus, nós vimos aqui hoje à noite que eles não têm medo do julgamento humano, seja da igreja, do mundo, e nem se condenam pela sua própria consciência, porque, no dizer de Lutero, sua consciência está cativa à palavra de Deus. Mas ele também não se justifica, nós vimos isto, porque somente o Senhor conhece o coração. Vimos também que os verdadeiros dispenseiros estão limitados pelo que está escrito. Eles não podem ir além da palavra como doutrina. Nós vimos também que a sua posição na pirâmide é embaixo e não acima de todos. E por fim nós observamos que eles consideram os crentes como filhos e não como animais para domesticar, nem tampouco animaizinhos de estimação para mimar. Assim os falsos dispenseiros consideram. Os verdadeiros dispenseiros consideram filho. Filho você ensina, você corrige, filho você castiga e disciplina e você ama. Animais não. Animais para domesticar você bate, maltrata e não espera nenhum resultado.
animaizinhos de estimação, você passa a mãozinha na cabeça e deixa em cima da cama fazer o que ele quer. Esses são os falsos despenseiros. Os verdadeiros tratam como filhos. Talvez você pense, que maravilhoso ter um pastor, um presbítero, um líder como um bom dispenseiro. É bom demais. Amém. Isso é bom mesmo. É maravilhoso. Está em extinção mesmo. Em nossos dias de tanta corrupção na palavra e também no governo eclesiástico, está muito difícil isso. Realmente, concordo com você. Todavia, eu quero puxar a sua atenção para o seu lado. Cristo também concedeu a você, ainda que você não seja um pastor, ou que você não tenha nenhum cargo de liderança na igreja, Jesus lhe concedeu uma administração para realizar. Seja na obra, seja em casa, seja no seu trabalho, seja no seu tempo, seu relógio, seja no seu dinheiro, em qualquer outra coisa, nos bens que Ele te deu. Ele te chamou para administrar, para ser um mordomo, para ser um dispenseiro. Hoje eu preguei sobre o dispenseiro da palavra, mas Deus não chama dispenseiros só para a palavra. Deus chama dispenseiros para outras coisas também. E a minha pergunta continua, a pergunta que é inevitável, ela vem à tona. Nós estamos sendo fiéis? Essa é a pergunta. Para todo despenseiro, seja o maior, assim considerado, ou o menor. Seja para o reino, ou até para o seu próprio negócio, você está sendo fiel? Seja para sua casa, sua família, ou seja para o seu tempo. Eu só sou despenseiro quando é na igreja. Lá fora eu não sou despenseiro de nada. Engano seu. Tudo que temos não é nosso. Tudo que temos é de Deus. E tudo que temos, nós temos a obrigação de gerenciar para o louvor da glória dele.